Boa noite, que Deus abençoe vocês aí no Instagram, aí no Facebook. Uma noite de adoração ao Senhor, uma noite que estamos na presença dEle. Uma noite que seja a bênção na sua vida. Hoje nós vamos falar um tema interessante que o Senhor colocou no meu coração, conjugação do verbo ser, o que nós somos em Deus e o que nós podemos ser em Deus também depois dessa toda essa pandemia acabar. Então vai ser um tema muito interessante, convido você a ficar com a gente, a ouvir que Deus tem no seu coração. Tenha liberdade para colocar seu comentário, seu pedido de oração. Nós temos certeza que Deus vai tocar nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando essa palavra. Esperar mais algumas pessoas estarem entrando. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem que nós somos em Deus e quem que nós podemos ser quando acabar toda essa pandemia, esse afastamento social, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, e nós sabemos que Deus tem algo tremendo a realizar nas nossas vidas, no nosso coração, e nós como igreja então é algo excepcional. Até mesmo se você tem seu trabalho secular, se você tem a sua empresa, Deus tem algo a fazer, e nesse tempo de quarentena é um tempo de preparo de Deus, um tempo de fortalecimento de Deus, para que nós possamos sair dela muito melhores, muito mais cheios da presença dEle, com mais sabedoria, com mais entendimento. E quando sair tudo isso, acabar tudo isso e voltarmos, não aquela velha rotina que a gente tinha, mas uma nova rotina, um novo normal, eu tenho certeza que Deus vai colocar algo novo no nosso coração, Deus vai fazer algo tremendo. Vai dando seu oi aí, que Deus abençoe. Meu querido Luiz Talasso, um abraço, meu querido, há quanto tempo, que Deus abençoe vocês. Érico lá no Instagram, Juliana Gerim, que Deus abençoe vocês. Já nós vamos entrar na palavra. Eu quero ter só um momento de adoração ao Senhor. Nesse tempo de pandemia, afastamento social, nós não podemos deixar de adorar o Senhor, de sermos igreja onde nós estamos, muitas vezes na nossa casa, no nosso quarto. Aliás, foi onde Jesus nos convocou para estarmos, aquele que estiver buscando a minha presença, entre no secreto do seu quarto, e lá eu visitarei, e vou revelar para ele coisas grandes e ocultas que eles não sabem. Então, promessa de Jesus para nós, então nós cremos nisso, que nós acreditamos que Deus vai fazer algo tremendo. Carol Ferraz, um abraço, Deus seja com vocês. Ele está no trono, mas Ele está em nosso coração, morando para nós e conosco, para sempre. E nós estaremos um dia na eternidade com Ele, para adorarmos e bendizermos o nome dEle que vive e reina para sempre. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ana Júlia, Paulo Xavier, um abraço, meus queridos. Seja a honra, Denis, querido, abraço. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra para sempre ao nome do Senhor que vive e reina. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós adoramos ao nome do Senhor, poderoso Deus, para sempre, Senhor, poderoso Deus. Não há Deus como o Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti,
poderoso Deus, Ele vive e reina para sempre, conosco está. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a fortaleza e poder. Um abraço aos meus que estão entrando aí. Renato Gaspar, um abraço, meu querido, saudade. Denis Souza, Graça, um abraço para vocês. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a conjunção do verbo ser, o que nós somos em Deus e o que Deus espera que nós saímos dessa quarentena sendo nele. Você que tem o seu negócio, você que tem o seu comércio, você que tem o seu ministério, você que tem um trabalho na igreja, é uma palavra importante para nós entendermos alguns pontos que Deus quer de nós e que Deus quer que nós façamos nesse tempo de quarentena, nesse tempo de afastamento, nesse tempo onde nós temos experiência com Ele agora, como diz, face a face, face to face, para nós termos em nós Deus implantado em nosso coração, como Jesus prometeu. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar para vocês um outro Consolador. E esse é o Espírito da promessa. E esse estará convosco todos os dias. Não é alguns dias, não é em algumas décadas, não. Mas estarei o tempo que vocês estiverem, no seu tempo na terra, eu estarei com vocês. Eu fortalecerei vocês, darei direção para vocês. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Sobre essa conjunção do verbo ser e algumas implicações na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular, no nosso ministério e principalmente na nossa vida espiritual, aquilo para se relacionar-se com o Senhor. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Esse verbo ser, ele é um verbo extremamente radical, ele tem várias variações na sua conjugação e eu quero estar trazendo algumas coisas dessa conjugação do verbo ser para nós. Eu quero começar aqui lendo em Êxodo capítulo 19, versículo 5, para nós começarmos aqui, darmos já o início. Se você quiser fazer a sua pergunta, se quiser fazer o seu aceno aí, fique à vontade, colocar seu pedido de oração. Vai ser um tempo de nós trocarmos ideia a respeito do que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer para nossas vidas. Amém? Então, Êxodo 19, 5, ele já começa dizendo para nós assim: vocês são para mim, diz o Senhor, o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então nós vemos aqui Deus falando, trazendo para nós já uma promessa. Olha, agora quero que vocês saibam, quero que vocês entendam que vocês são o meu tesouro pessoal. Então a primeira coisa para nós darmos start aqui nessa palavra, nessa noite, nessa live, é que nós precisamos entender que nós somos o tesouro pessoal do Senhor. Ou seja, Deus nos separou antes da fundação do mundo para ser para Ele o bom tesouro. Muitas vezes esse bom tesouro, quando nós saímos da mão do Senhor, nós somos jogados. E quando o tesouro ele é jogado na beira da estrada e vem a tempestade, vem a turbulência, vem a poeira, aquele que é tesouro começa a perder o seu valor porque está longe daquele que pode o valorizar. Então muitas vezes a pessoa ela vai perdendo o valor ao longo da sua caminhada, da sua vida, e aí ele vai perdendo o seu brilho, vai perdendo a sua alegria, vai perdendo a sua razão de ser, que embora vivo, morto está, é como se fosse um zumbi nessa terra, vive, apenas está vivendo no plano físico, mas o plano espiritual já está morto, não consegue se relacionar, não consegue sentir alegria, porque o seu brilho apagou. Mas o Senhor fala aqui que vocês são um bom tesouro, e nessa noite o Senhor está com a mão estendida, pronto a nos acolher novamente se você perdeu esse brilho,
brilho, se você perdeu essa razão de ser, esse valor que o Senhor tem para você, o Senhor quer que você volte para Ele e vai na mão dele, porque nessa noite Ele tem algo para lustrar a sua vida, para tratar da sua vida, para limpar a sua vida, para você novamente voltar a dar o brilho que Ele te falou e que Ele te formou para ser. Então Ele diz aqui, olha, vocês são o meu bom tesouro, e tesouro peculiar, ou seja, o tesouro particular. Então você em Deus, primeira coisa eu quero que você entenda, você é alguém planejado por Deus, você é alguém criado por Deus, você é alguém amado por Deus, e você é alguém que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e nesse tempo, nessa existência. Então Ele fala aqui, olha, para começar, eu quero que você entenda que você é o meu bom tesouro. E quero que você entenda que quando você faz nas minhas mãos, eu posso lustrar você, eu posso tratar de você, e você pode ter o brilho que você precisa ter. Então esse é o primeiro ponto fundamental que nós precisamos entender. Lá em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver o que Deus nos criou. Para que Deus nos criou? Lá no versículo 26 de capítulo 1 de Gênesis, ele já começa dizendo assim para nós. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aqui que Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então não somos qualquer coisa não, nós somos alguém especial, criados à imagem e semelhança do Senhor. Então ele fala assim, continuando no versículo 26, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre os pequenos e grandes animais que movem sobre o chão. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Mas por causa do pecado nós perdemos esse domínio, nós perdemos esse brilho. E no versículo 27 ele continua dizendo, criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus, o criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos que Deus criou com um propósito, Deus criou com algo bem definido, para nós sermos a sua semelhança nessa terra. Deus nos criou assim. Mas por que nós perdemos esse brilho? Vamos lá no capítulo 3. Nós vamos ver, capítulo 3, versículo 5 de Gênesis ainda. Nós vamos ver o porquê que nós perdemos esse brilho, porquê que nós perdemos essa razão de ser, essa razão de estarmos na presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 5. Então a mulher viu que a árvore parecia agradável para paladar e atraente os olhos, porém, além disso, desejá-los e obter discernimento. Tomou o seu fruto e comeu o seu fruto, e deu ao seu marido, que também o comeu. Nesse versículo 6, nós vemos que a mulher foi induzida a comer um fruto que Deus o proibira. O que acontece com nós muitas vezes? Nós temos uma direção de Deus, nós temos um propósito de Deus, Deus fala para você, olha, eu quero que você siga o meu caminho, eu quero que você siga o meu propósito. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós achamos que nós podemos algo mais do que isso. Olha, só fazer o que Deus está querendo é algo não pertinente à minha vontade, não é algo pertinente à grandeza que eu sou. E por isso nós queremos fazer outras coisas. Aí nós voltamos ao versículo 5, nós vemos aqui, dizendo assim no versículo 5. Deus sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, que os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então Satanás, ali através daquela serpente, induziu Eva a comer, dizendo para ela, você vai ser igual a Deus. Então ali, a partir daquele momento, quando ela comeu aquele fruto, perdeu a sua razão, perdeu seu brilho, perdeu sua comunhão, perdeu a essência da vida com Deus, que é confiar em Deus em todas as coisas. E quando nós perdemos essa intimidade, nós, principalmente nessa época de quarentena, esse tempo de afastamento social, as pessoas estão com dificuldade em acreditar em Deus, em ver que Deus vai fazer milagre. Mas eu quero dizer para você que nesse tempo de adversidade é um tempo que Deus vai realizar milagres que você jamais viu, que você jamais esperou, que da onde você jamais imaginaria recursos, Deus vai enviar. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que trabalha com a gente, é um Deus que tem um propósito para o coração da gente. Então nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar que nesse Deus nós podemos obter várias coisas e sermos felizes. Então nós vamos partir agora para essa conjugação do verbo ser. Jesus ele veio para quebrar aquela hegemonia do homem ser aquilo que ele queria e trazer o nós, trouxe o nós. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, nosso. Então Deus trouxe o nosso, Jesus ele quebrou alguns paradigmas e trouxe o nosso. Mas ele trouxe também algo essencial para nós, que valorizar aquilo que nós somos, a nosso coração em Deus. E eu quero trazer um pouco sobre isso. O verbo ser, algumas conjugações desse verbo, se nós vamos começar, primeira coisa que nós vamos ver é alguma forma de lamento. Se você começar a conjugar esse verbo, primeiro no pretérito perfeito você vai dizer eu fui.
Aí nós ficamos saudosistas, naquela época eu fui, eu fiz aquilo, eu aconteci, porque eu fui mal, olha a vida que eu estou vivendo, olha porque eu fui daquela maneira, hoje eu sou assim, olha porque eu fui, e o passado, muitas vezes nós usamos essa conjugação do verbo ser, eu fui, como lamento para a nossa alma, e não fosse agora para progredir. O pretérito imperfeito fala, eu era. Eu era assim, eu fazia aquilo, eu acreditava, eu. Não, agora é tempo de você ter um novo de Deus, é tempo de você mudar a tua história. Outra conjugação do verbo ser, é o pretérito perfeito. Eu seria algo se não fizesse algo lá no passado. Eu seria alguma coisa se você tivesse nascido numa família diferente. Eu seria alguma coisa se tivesse um casamento diferente. Eu seria alguma coisa. Essas conjugações de lamento da nossa alma, que muitas vezes nós usamos para lamentar a nossa existência. Nesse mundo, nesse plano que nós estamos aqui, nesse plano material que nós estamos vivendo, nessa época contemporânea que você está vivendo, muitas vezes nós lamentamos, se eu seria alguma coisa se eu tivesse feito. O pretérito mais que perfeito, nós falamos, eu fora alguma coisa no passado, ora agora não sou mais nada. E nós usamos essas conjugações para lamentar, para distorcer aquilo que Deus tem para nossas vidas. O futuro do pretérito, eu seria alguma coisa se lá atrás eu nascesse uma família boa, se eu tivesse aquela oportunidade. Eu seria alguma coisa se alguém tivesse aberto a porta para mim. Eu seria. No presente, eu sou agora alguém que não tem futuro, eu sou alguém que não tem nada, que não tem esperança. Nós usamos essas expressões como lamento. Depois o futuro do presente, eu serei alguma coisa, quem sabe lá na frente, de repente no final da minha vida, quem sabe, não, o Senhor está falando para você, você pode ser agora, No substantivo, o pretérito imperfeito, se eu fosse, se eu fosse daquela família, se eu fosse daquele lugar, se eu fosse, são muitos ais na nossa vida e na nossa existência que nós colocamos como obstáculos para não sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, existe esperança para você, porque lá antes da Eva pecar, o Senhor disse para você, eu quero que vocês controlem o mundo, eu quero que vocês controlem as coisas, eu quero que vocês tenham domínio sobre as coisas, mas o pecado tirou isso da gente. Aí no futuro usamos também essa no futuro, dizendo, quando eu for daquela empresa, quando eu for daquele emprego, quando eu for daquela situação, quando eu for. E nós usamos essas frases para lamentar apenas. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para o seu coração nessa noite, algumas conjunções e conjugações do verbo ser, para que seja diferente na sua vida. A segunda forma de analisarmos essa conjugação do verbo ser é para nós agora fazermos uma autoanálise, nós fazemos um gerenciamento, e através desse gerenciamento nós tomamos algumas ações que nos vão trazer esperança. Amém? Então, outras conjugações que eu quero trazer agora é para que nós trazemos para a nossa vida. Analisamos o que nós somos, o que nós temos, o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. O que nós fomos lá atrás não pode ser aquilo que nos amarra lá no passado, mas tem que ser pedras que nós alçamos e que nós vamos, como degrau que nós vamos subindo. Hoje no presente, hoje nós somos o fruto muitas vezes do nosso que nós plantamos lá atrás, mas existe hoje uma esperança para nós mudarmos o nosso futuro. Nós estamos em quarentena, estamos afastados das pessoas, mas nós estamos ligados espiritualmente como igreja e ligados em Deus. E estando ligados em Deus através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nós temos capacitação não humana, mas celestial, para Deus nos conduzir pelos seus caminhos. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos crer e nós precisamos avançar. No tempo da adversidade, no tempo da dor, nós precisamos ser mais fortes. É um versículo em Provérbio que diz, olha, se você se mostrar frouxo no tempo da angústia, a tua força vai ser pequena. Então é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós irmos à frente, é tempo de nós acreditarmos. Algumas conjugações desse verbo ser, agora para trazer para você uma análise, um gerenciamento individual, trazer para você uma ação e uma esperança para o seu futuro. O substantivo do presente, que eu seja o quê? Alguém que entenda o propósito de Deus para esta geração. Alguém que compreenda que Deus me ama antes da fundação do mundo.
que eu seja alguém que abandone o meu passado, que tire aquela algema que está ligada ao passado, deixe o passado para trás, porque a palavra do Senhor diz que do seu passado, do seu pecado eu não lembro mais. Aí eu avanço para as coisas novas que estão à minha frente. O passado já passou, já foi, são águas passadas. Em Cristo nós somos nova criaturas e nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter isso, a convicção em nosso coração, para que nós possamos avançar. Então essa conjugação do verbo ser no presente, do substantivo, que eu seja, a partir de hoje tome essa posição no seu coração, que eu seja alguém que vai mudar a minha história, e mudando a minha história, eu vou mudar a história de outrem, dos meus amados, meus familiares, dos meus vizinhos, da igreja onde congrego, da cidade onde eu vou, do trabalho onde estou, que eu seja então, em Deus, alguém que compreenda o propósito, que não se molde com o mundo, mas que eu venha transformar o mundo pela renovação do meu entendimento. Outra conjunção, que é do infinitivo, infinitivo pessoal. Por ser eu um servo do Senhor. Essa conjugação do infinitivo pessoal. Por ser eu servo do Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. O meu passado já não me prende mais. Eu tenho um caminho a trilhar, eu tenho um futuro a ir, e Deus já preparou tudo para mim. Em Deus eu vou vencer obstáculos, eu vou vencer muralhas, em Deus eu vou conquistar. Então nós precisamos ter essa convicção desta implementação de Deus em nossos corações. Aí eu quero trazer agora para a conjugação do verbo imperativo para você. Tudo isso nós falamos do substantivo presente, do infinitivo pessoal, que é por ser eu servo do Senhor, eu vou caminhar. Por eu ser servo do Senhor, eu vou abandonar o pecado. Por eu ser servo do Senhor, eu vou seguir uma vida de santidade. E seguindo uma vida de santidade, as bênçãos irão me alcançar. Agora eu quero trazer a conjugação do verbo ser no imperativo. Primeiro imperativo afirmativo. Se tu. Se tu o quê? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção aonde você estiver. Não depende, meu querido, do seu passado, não depende apenas do seu presente, mas depende da posicional no seu coração. Eu me posiciono como alguém que entende o propósito de Deus, me arrependo dos meus pecados e para frente vou e avanço para alcançar a soberana vocação do meu ministério e do meu chamado, sendo que eu acredito em Deus, e acreditando em Deus, eu sei que a palavra de Deus é em mim. Então eu quero trazer essa palavra do imperativo para você. Se tu, meu querido, uma bênção. Minha irmã, meu irmão, se tu aquilo que Deus programou para ser, o seu chamado. Sabe, não fica perguntando, não fica questionando, não. Mas é tempo de você se encher de Deus, ser cheio de Deus e avançar. Outra palavra do imperativo agora na negação, imperativo negativo para você. Não sejas tu um lamentador. Não sejas tu um lamentador e um murmurador. Não sejas tu alguém que arraste o passado. Não seja tu alguém que busque no seu coração algo somente que trazer amargura, mas quero que você traga somente coisas que te dão esperança em nome do Senhor Jesus. Deus está colocando isso no seu coração. Não sejas tu alguém que lamente, mas seja um intercessor, seja algum adorador, seja alguém que busca. O meu tio Wagner está aqui pedindo oração por um amigo dele que internou hoje com suspeita de Covid. Esse é tempo de nós, igreja, sermos intercessores. É tempo de nós buscarmos. Há um poder na nossa oração e nós vamos orar sim. No final dessa live nós vamos orar. E você na sua casa, meu querido, nesse tempo de quarentena, Deus está levantando profetas, Deus está levantando adoradores, Deus está levantando pastores, mestres, para que quando acabarmos essa pandemia, as pessoas vão voltar à reunião da igreja, cheios de Deus, cheios do propósito de Deus e cheias da convicção que Deus tem para a vida delas. Então nós precisamos entender aqui a conjugação agora desse verbo também no gerúndio, para que nós entendamos a palavra de Deus, é o indicativo presente. Eu sou. O que eu sou? Eu sou alguém cheio da glória de Deus. Futuro do presente, eu seloei, alguém que entenderá o propósito de Deus nesta geração. Eu não me calarei, mas eu me levantarei, cheio da glória e da presença do Senhor. O substantivo presente do gerúndio, que eu o seja sim, meu querido, que você o seja sim. Futuro, quando eu o for
alguém dessa maneira, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha geração, e as pessoas vão sentir o mover, o toque de Deus nessa geração. O infinitivo, pessoal, por eu ser alguém que entendeu o propósito, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha geração. O imperativo também no gerúndio para você, esse verbo ser. Ser o tu, uma bênção onde você for. Imperativo negativo, não ou seja tu alguém que lamente, não ou seja tu alguém que não entenda, embora Deus fale e você não compreenda, você somente questiona. Não seja tu alguém assim, mas ou seja tu alguém que viva o propósito de Deus desta geração. Paulo Vieira diz assim uma frase que é interessante, que ele diz assim: não adianta, você não é o que diz que você é, nem o que você gostaria de ser, muito menos o que os outros acham que você é. Você é resultado da sua vida, ou seja, você é o resultado daquilo que você busca e que você compreende em Deus. Uma pessoa, Dutra disse assim, uma pessoa só desenvolve quando amplia a sua capacidade de entrega. Você só vai ter uma mudança especial, uma mudança substancial e real quando você entregar. Entregar o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia inteiramente no Senhor e o mais ele fará. Então Deus não está preocupado com aquilo que você já fez no passado. Ele está apenas posicionando você nessa noite. Posicione o seu coração. Eu fiz algo errado? Fiz. Mas eu me posiciono como servo de Deus. Peço perdão. A graça do Senhor vem sobre a minha vida, me capacita com o amor do Senhor em mim e me faz avançar. Para onde? Para onde eu me perdi lá atrás. O Senhor quer que você tome uma direção nessa noite. Eu quero que você entenda alguns propósitos. Se você estiver anotando, se você quiser anotar, o primeiro ponto que eu quero que nós entendamos, que está lá em Salmo 139, versículo 13 ao versículo 15. Nós somos criados por Deus. Primeiro ponto, somos criatura de Deus. Você não é fruto de algo errado ou fruto de algo indesejado. Você é um propósito de Deus antes da fundação do mundo. E sendo o propósito de Deus, eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, que você tem um propósito nessa terra, que você tem um chamado nessa terra, que o Senhor quer te levar a algo excepcional, que Deus quer te levar a algo incompreensível, até mesmo ao seu pensamento. Onde eu posso chegar? Você pode chegar aonde Deus vai te levar. Ele te pega pela tua mão direita e diz: filho meu, vem que eu vou te guiar. Então é tempo de você reconhecer isso em Deus. Você é especial. Veja o que diz lá no versículo 13 do capítulo 139 de Salmos. Vamos lá? Pois tu, Senhor, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombramente e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Deus com a sua própria mão gerou você, me gerou, te criou com um propósito, meu querido, e com uma missão nesta terra. Deus não colocou ninguém aqui para ser mais uma pessoa. Não. Eu quero que você entenda que Deus se colocou aqui, que colocou com um propósito. Minha filha Letícia está assistindo. Um abraço, filha. Cidinha também assistindo. Precisamos entender que nós somos gerados em Deus. E quando nós compreendemos isso, nada vai nos abater. Vem a luta, vem a tribulação, vem a angústia, vem a tempestade. É flecha que voa de dia, é tempestade que vem na nossa vida. Mas nós permanecemos firmes, porque nós temos a certeza que em Deus nós somos gerados e por Deus nós somos protegidos. Ponto 2, nós precisamos entender a segunda coisa agora. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou.
homem e mulher o criou. Então a segunda coisa, nós somos imagem do Deus invisível, criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10, para as boas obras, para que nós possamos caminhar nela. Então é tempo de você entender que você não é qualquer um, você é alguém amado por Deus, alguém que valoriza a graça do Senhor, alguém que entende o propósito de Deus para viver nessa geração. A terceira coisa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Terceira coisa, nós somos uma nova criatura. Você lembra onde você estava, onde você está hoje? Onde você estava, a mão do Senhor te alcançou, te libertou, te tirou daquele lago de enxofre, de impureza, estendeu as suas mãos para você e te colocou em pé, lavou, purificou os seus pecados, colocou para você uma veste branca na sua vida, perdoou todos os seus pecados e não perguntou da família que você veio, não perguntou de onde você nasceu, não perguntou da cidade que você nasceu. Por quê? Porque Deus já sabia todas as coisas e Ele tem um propósito para a sua vida e para a sua existência. Então quando Deus Ele nos formou, Ele agora em Cristo Jesus nos transformou em nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coloca essa palavra no seu coração nessa noite. Em Deus todas as coisas são novas e todas as coisas são verdadeiras. Deus nos faz assim, Deus cumpre as nossas vidas desta maneira. Quarto ponto que Deus fez para nós, nós somos filhos e herdeiros de Deus. 1 João 3, do 1 ao 2 e Gálatas 4, do 1 ao 7, diz assim: vede que com grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de fato de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Jesus Cristo. Amados, agora pois somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser somente na eternidade. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, face a face na eternidade. Então nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. A todos quanto o aceitaram, Deus nos deu o poder de se tornarem filhos de Deus, em nome do Senhor. Nós vemos aqui, são várias pessoas internadas por Covid, vamos estar orando por todas essas pessoas que estão colocando aqui, porque nós cremos no poder da oração. Deus pode fazer. No final dessa mensagem nós vamos orar sim, porque nós acreditamos como os frutos do Espírito, não só nos frutos, mas também nos dons do Espírito, lá em Romanos fala sobre isso, e também em 1 Coríntios capítulo 12. Nós cremos, nós vamos orar intercedendo por essas pessoas. Gálatas 5, 1 ao 7 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, porque ainda é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores a todo tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando nós éramos pequenininhos, não conhecíamos o Evangelho, nós estávamos presos àquilo que o mundo ordenava, mas hoje não, nós somos libertos em Cristo Jesus. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4, visto porém que a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós não poderíamos ser filhos, mas em Cristo Jesus Ele nos torna filhos de Deus pela nova aliança do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós precisamos acreditar que em Deus nós somos filhos, filhos de Deus, e nós somos agora irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros de todas as promessas. Versículo 6, e por sermos nós filhos, enviou ao nosso Pai o coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. No original é Paizinho. Então você tem isso no seu coração, você tem o Espírito Santo, que você pode na adversidade clamar: papai, olha por mim, papai, toca o meu coração, papai, me restaura, papai, leva cura ao meu coração. Nós podemos fazer isso. Versículo 7, de sorte que já não é mais escravos, porém filho, e como filho nós somos herdeiros por Deus. Aleluia. Você não é mais um escravo do pecado, não.
O pecado não pode mais dominar o seu coração. O pecado não pode mais dominar a sua mente. Não pode mais dominar quando você está sozinho. Não, você é livre, meu querido, para viver uma vida de santidade. O pecado não pode mais dominar a sua mente, não pode mais dominar o seu coração, não pode mais dominar a sua fala. Em Cristo Jesus nós somos livres, libertos do pecado, para viver uma vida de santidade. Mas eu não consigo, eu sou fraco, igual aquela galera do norte, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, em Cristo você é mais do que vencedor. Mas ele está aqui querendo de você o quê? Não que você lute contra o pecado, mas que você se achegue perto da presença do Senhor, e aí você vai vencer o pecado. É dessa forma que se vence o pecado. Pecado não se vence lutando contra o pecado. Pecado se vence chegando a Deus. Chegando-se a Deus, o pecado vai fugir de você. Então nós precisamos ter esse propósito no nosso coração. Sexto ponto que o Senhor quer que nós entendamos, Gálatas 5:1. Deus nos fez livre. Há uma música que diz, né? Eu sou livre, eu sou livre. É preciso acreditar nesta palavra. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nada pode nos escravizar, seja o pecado, seja os homens, nada pode trazer para nós sacrifício, meu querido, escravidão, religião, nada. Nós somos livres em Cristo Jesus para sermos santos, para sermos santificados, para vivermos o evangelho simples do reino de Deus, para sermos semelhantes a Cristo, para vivermos a sua glória nesta terra e nesta geração. Para não ser conforme o mundo, fazer conforme o mundo, não. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, 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 não. Ah, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, não é um jargão evangélico, não. É algo respaldo na palavra, em Cristo Jesus. Nós somos livres, livres do pecado. Agora, pois, libertos do pecado, servimos ao Senhor. Hoje você tem liberdade. As pessoas falam, ah, você que é cristão, você não pode fazer muitas coisas, você é preso, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, é ao contrário. Paulo diz, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas para fazer. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Se hoje nós quisermos fazer alguma coisa errada, nós fazemos, porque nós somos livres em Deus para fazer. Nós vamos ter as consequências do nosso pecado, mas somos livres. Mas aquelas pessoas que estão amarradas pelos vícios, pelas coisas, rudimentos deste mundo, estão presas naquilo e não conseguem se libertar. Elas não conseguem parar de fazer aquilo que estão fazendo. Enquanto isso, muitas vezes, dentro das igrejas, Deus preparou esse período aqui de pandemia, para que as pessoas se relacionem com ele. Essa crise não transforma ninguém, mas revela o que a pessoa é. E tem revelado pessoas que antes só iam no templo para buscar alguma coisa que Deus pudesse dar para ela como fornecimento e algo bom. E agora que se sente sozinho nas suas casas, não consegue mais se relacionar com Deus. Não, nós somos livres para viver a liberdade em Cristo Jesus. Sétimo ponto que o Senhor nos chama nessa noite, para nós entendermos dessa conjugação do verbo ser. O que eu sou? Eu sou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Cristo no vosso corpo. O Senhor nos chama agora para entendermos esse propósito. Jesus, ele veio, o profeta, o maior dos profetas, quando João Batista profetizou a respeito dele. Ele veio, durante 30 anos se preparou para cumprir 3 anos e meio de ministério. Cumpriu 3 anos e meio de ministério, foi morto, ao terceiro dia ele ressurgiu, mas quando ele foi ascender ao Pai, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei para vocês o Espírito Santo da promessa, e esse estará convosco. Então ele disse para nós, olha, o templo agora são vocês vão ser o templo de Deus, vocês vão ser o altar de Deus, vocês vão ser agora o templo do Espírito Santo que está em vós, que vem da parte de Deus, e que agora vocês não são de vós mesmos. Já dizia Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas quantas vezes esse velho homem quer despontar, nós queremos tomar a posição como Eva, como a serpente enganou Eva. Olha, se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Olha, você vai tomar suas decisões, você vai fazer as suas ações. E muitas vezes nós acreditamos que isso é verdade. Obrigado, Érico, por colocar os versículos aí, que Deus abençoe. Vai dando uma força para mim, que bom.
Nós precisamos acreditar nisso, que Deus tem um propósito para a nossa vida e o nosso coração. Fernando e Emily está entrando lá no Instagram, um abraço. Nós precisamos entender esse propósito, que em Deus nós somos o templo do Espírito Santo. Versículo 20, porque foste comprado por preço grande. Que preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Preço que eu precisava pagar, preço que você precisava pagar, mas graças a Deus Jesus pagou por nós, sendo ele um homem sem pecado, na sua natureza terrena, não pecou, mas ele pagou o preço de morte pela minha vida e pela sua vida. Oitavo ponto, João capítulo 15, versículo 15, diz assim: eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigo, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Oitavo ponto, que nós somos amigos de Deus. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas aquele que é amigo sabe. Aqui tem uma revelação de Deus tremenda, meu querido. Se você sabe que, se você diz que você não sabe a vontade de Deus, é tempo de você se tornar amigo dele. Porque ele diz aqui, aquele que é servo não sabe o que faz o seu amigo. Mas aquele que é amigo, o amigo fala. E nessa noite o Senhor quer falar para você qual o propósito de Deus na sua quarentena. Para que quando você sair dessa quarentena, você vai cumprir o propósito dele. Talvez ele separou você do templo, do relacionamento com os irmãos, para se relacionar com ele. Nosso relacionamento até então, antes da quarentena, estava sendo mais o relacionamento interpessoal. Ou não tanto, somente no domingo muitas vezes. Mas o Senhor nos chama agora nesse tempo de quarentena para nos ligarmos a Ele e sermos amigos dele. É tempo de calmarmos o coração e falar: Deus, fala qual a direção que eu preciso tomar, e Deus vai dar dando direção para você. O nono e último ponto, que nós somos sacerdócio real. Abra comigo lá 1 Pedro 2, 5 e o 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Versículo 9. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos aqui o propósito de Deus. Ele começa falando no versículo 5 para nós: mas também vós como pedras vivas. Ou seja, a pedra principal era Jesus Cristo. E nós somos o que? Fragmentos da grande pedra que os edificadores rejeitaram, que a nação de Israel rejeitou. Mas o Senhor, através do seu Espírito, nos une, nós que éramos gentios, nos une a Cristo, para sermos agora semelhante a Ele. Ele é a pedra, a rocha de esquina, e nós somos fragmentos dessa pedra. Fragmento de uma pedra tem agora o DNA desta pedra, porque dessa pedra foi tirada. Ou seja, nós fomos tirados de Cristo para vivermos nessa época e nesta geração. E como fomos tirados de Cristo, nós somos agora alguém que tem a natureza de Cristo, para viver como Cristo viveu nessa época e nessa geração. Então não tem desculpa. Aquele que está em Cristo, nova criatura entende o seu propósito, vive o seu propósito nesta geração. Vocês são o que? Casa espiritual, sacerdócio santo, ou seja, um povo separado por Deus para viver nesta geração. Versículo 9, que o nosso irmão Eric colocou aí. Vós sois o que? Geração eleita, o sacerdócio real. Você é um povo que Deus elegeu. Você não precisou de voto de nenhum homem. Foi Deus que te elegeu. Sacerdócio real. Você faz parte do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são a nação santa. Oh, amado. Você é alguém que Deus separou. Deus olhou para a terra e falou: não, eu quero você. E Deus separou nós como esta geração. Nós somos o povo adquirido. O que é adquirir alguma coisa? É pagar o preço. Jesus na cruz do Calvário nos adquiriu, foi lá, pagou o preço daquilo que era contra nós e rasgou a cédula de cima a baixo, e hoje nos tornou livres em Deus para vivermos a nossa vida nele.
a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele colocou em nós um propósito de falarmos, de anunciarmos, e nessa quarentena o Senhor tem nos dado ferramentas aí de comunicação, Facebook, Instagram, Zoom, tem nos dado aí Telegram, tem nos dado várias ferramentas para que nós possamos abençoar vidas. Ah, mas pastor, eu não sei falar, pastor, eu não sei pronunciar. Ah, meu querido, Deus vai te usar com o público que Deus quer que você seja usado. Aqui nós temos algumas pessoas no Instagram, nós temos algumas pessoas aqui no Facebook. É o público que eu posso alcançar, eu estou alcançando. E você pode alcançar com uma palavra pela manhã, você pode alcançar alguém por uma palavra de madrugada, se Deus te acordar. Deus vai te usar da maneira que você é, com a sabedoria que você tem, e pessoas serão alcançadas. Para aqueles que precisam de bastante intelecto, Deus vai usar pessoas com bastante intelecto. Para as pessoas que são normais, Deus vai usar a gente normal, como está me usando aqui. Então eu quero que você entenda e fale, proclame aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Esse tempo de pandemia é um tempo de despertamento espiritual, de transformar pessoas comuns em pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas comuns em profetas de Deus, pessoas comuns em pastores de Deus, pessoas comuns em pessoas que não se calarão, mas anunciarão o Evangelho. Antes as igrejas estavam fechadas e somente as pessoas que iam ao templo eram alcançadas. Agora não, Deus está usando a igreja, que somos nós, eu e você, igreja, para anunciar esse Evangelho. E você pode chegar aí, aquelas pessoas que estão seguindo no Facebook, seguindo no Instagram, seguindo pelo YouTube. Deus vai te usar sobremaneira, mas eu não sei falar. Aquele que Deus chama, Deus capacita. E Deus vai colocar essa visão no seu coração para que você entenda isso. Se você está entendendo, dá o seu joinha, dá a sua glória a Deus aí. Compartilha comigo, eu preciso saber se você está aí ainda. Então, eu quero que você entenda esse propósito. Amém, glória a Deus, que bom que você está aí. Essa palavra para incentivar o seu coração, para que quando nós voltarmos mais cheios de Deus. Precisamos agora, nesse tempo de quarentena, sabemos que tudo isso que nós somos, na conjugação do verbo ser. Eu não sou aquilo que estava preso no passado, não, eu me libertei do passado. O passado já não me prende mais. Em Cristo, o meu presente, eu sou alguém que entende a vontade dele. Eu sou alguém que compreende que ele me resgatou e eu sou filho dele. E eu também compreendo que o futuro da minha vida está na mão dele. Então eu compreendi essas coisas. Agora precisamos ativar algumas competências em nós para que nessa quarentena nós sejamos cheios da graça do Senhor e entendimento do Senhor. A primeira coisa, nós precisamos ativar em nossas vidas a competência do saber e do entendimento. A Bíblia fala que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então a primeira coisa, nós precisamos adquirir conhecimento. E como se adquire conhecimento? Através da palavra de Deus, através de bons livros, através de estudos da palavra, das lives de pastores que preguem a palavra cristocêntrica. Nós precisamos saber pelo saber, aprender, adquirir conhecimento. Habilidades, nós precisamos saber para fazer. O conhecimento em si não produz nada de bom. Tem muitas pessoas que conhecem muito, mas muito de Deus, sabem muito de Bíblia, mas não faz nada. Quando chegar na eternidade, Jesus vai falar, mas o que você fez para mim? E a pessoa vai falar, não sei. Então é tempo de nós entendermos que Deus tem um propósito para a nossa geração, que Deus tem um propósito para nossas vidas. E nós precisamos usar as nossas habilidades para fazer as coisas. E mais, nós precisamos agora ter a atitude, o saber pelo agir. Deixa eu entrar aqui novamente no Instagram. Nós precisamos agora também saber para agir. Conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e por meio da experiência. Como nós aprendemos? Quando nós adquirimos através da leitura, através de experiências, quando nós se predispomos a fazer, nós aprendemos. Tem aqui meu querido irmão Érico, que esteve comigo lá em São José do Rio Preto. Eu era pastor auxiliar, ele foi meu auxiliar. Nós criamos lá uma escola bíblica naquela igreja que a gente íamos. E ele foi um grande ajudador meu. No início ele ficou meio receoso, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, eu não sei fazer nada. Falei, não, vai, faz, que Deus vai ser contigo. E depois os seminários que nós tínhamos de educação regional em toda a região, ele era um dos meus preletores que juntamente comigo para fazer as preleções sobre o entendimento da palavra. Então é tempo de nós entendermos esse propósito. Habilidade, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor em mim para fazer e para acontecer. O que eu tenho?
raciocínio lógico, raciocínio crítico, saber ouvir, isso são habilidades. Saber falar, saber escrever, argumentar, julgamento, tomada de decisão, capacidade de analisar as situações, gerenciamento do tempo e autoanálise, são habilidades. Se você tem alguma dessas habilidades, comece a usar para o reino, comece a usar para você cumprir o propósito de Deus nessa geração, é tempo de você se desenvolver. A atitude é a maneira que nós vamos usar os nossos valores, o nosso conhecimento e os nossos princípios, são atitudes. Ninguém faz nada se não tiver fundamentado no princípio. Nós só fazemos as coisas em cima de um princípio. Você só vai para a igreja porque você tem o princípio da palavra. Você só faz alguma coisa no trabalho que você tem firmado em algum princípio. Então nós agimos só conforme o princípio e aplicamos a nossa vida, as nossas ações em cima de princípios. A persistência, a iniciativa, a cooperação, a empatia, o esforço, o domínio próprio, lá de Gálatas 5:22, a resiliência é algo fundamental. O que é resiliência? Meu querido, nós estamos passando muita dificuldade, mas eu garanto para você que tem pessoas que não aguentariam passar o que você está passando. E tem coisas que você passa que eu não aguentaria, tem coisas que eu passo que você não aguentaria. Nós precisamos entender que nós estamos resiliência, ou seja, o que é resiliência? No estudo de materiais, resiliência é o quanto aquele material pode sofrer agressão sem perder as suas características. Resiliência do cristão é quanto ele pode sofrer lutas e aflições sem perder a sua natureza de Deus, sem a sua natureza de Cristo. A resiliência significa isso, nós lutamos, nós buscamos, e nós temos em Deus essa fortaleza para progredir e desenvolver em nós novas alianças com o Senhor e novas habilidades. É tempo de alinharmos as nossas expectativas com o céu. É tempo de nós vivermos a cultura do céu. O que quer dizer isso? É tempo, meu querido, de você alinhar o seu coração com o coração do Senhor. É tempo de você parar de viver para você mesmo. É tempo de você parar de buscar a sua velha natureza. É tempo de você buscar a Cristo. Deixa eu só voltar aqui no Instagram para voltar novamente, que foi perdido aqui. Então é tempo de nós buscarmos o Senhor, sermos resilientes e buscarmos a graça do Senhor para as nossas vidas. Outro ponto, nós precisamos se alinhar com as ações e projetos e iniciativas que correspondem às nossas habilidades. É tempo de você fazer aquilo que você tem habilidade para fazer. Não é porque você gosta de fazer que você vai fazer. Não é porque todo mundo está falando para você fazer. Não, você alinha o seu coração com Deus. E alinhando o seu coração com Deus, Deus vai colocar propósitos conforme as suas habilidades. E quando Deus designa algo para nós fazermos, dá resultado. Agora, quando nós somos incessantes para fazer, não, eu quero fazer, nós não atingimos objetivo nenhum. Eu liderei por muitos anos a equipe de música e de adoração e louvor. Quantas pessoas queriam cantar, mas não tinham o mínimo fundamento para aquilo. Eram desafinadas, não tinham propósito, não conseguiam tocar. Então nós precisamos entender que quando Deus chama aquele que Deus dá a visão, Deus dá a missão. E quando Deus dá a visão, Deus dá a missão e dá a capacitação. Então alinharmos as nossas ações, os nossos projetos nesse tempo de pandemia para aquilo que nós temos habilidade. Quer começar um negócio? Veja naquilo que você é hábil para fazer. Naquilo que você tem facilidade, naquilo que o seu coração arde para fazer. Não tente fazer alguma coisa porque está na moda, não vou fazer porque todo mundo está fazendo, não vai dar resultado. Por um tempo até dá, mas depois você vai cair no desgosto, vai cair em algo que você não vai se alegrar. Faça aquilo que te traz alegria no coração e que você tem habilidade para fazer. Dentro da igreja, quando voltar à reunião no templo, faça aquilo que você tem prazer de fazer. Olha, eu faço isso, mas não tenho prazer. Minha vontade é cuidar de criança. Então vai cuidar de criança. E que seja grato a Deus por isso e faça com o coração isso. Tenha o seu coração hábil para fazer isso. É tempo de alinhar com pessoas do teu nível e muitas vezes acima disso. Se você viver com pessoas que são muitas vezes só menores que você e pessoas que não querem aprender, que não querem se tornar discípulos, você só vai se desgastar e vai gastar a sua energia com isso e você não vai progredir, você vai patinar e muitas vezes vai ser puxado para trás. É tempo de você começar a caminhar com pessoas que entendem o seu propósito. O pastor Genésio de Souza, nas suas mensagens, ele sempre dizia, não fica falando por aí o seu sonho, não, porque o diabo ouve e vai lutar contra o seu propósito. Muitas vezes nem o diabo, mas se você fala o propósito para alguém que vai te desanimar, trazer aquele balde de água fria para você, não. Começa a andar com pessoas que
pensam igual a você e que sejam mais capacitados para você, que você vai parar e vai ouvir e fala, poxa, tem coisa para mim aprender aqui. Poxa, se eu continuar com essa pessoa, convivendo com essa pessoa, eu vou aprender algo novo. Tem muitas pessoas que ao longo da minha vida caminharam comigo e se tornaram meus discípulos. Lá em São José do Rio Preto mesmo tem 2 jovens que se casaram, hoje um tem filho, que eles até hoje me chamam de pai, que na sua caminhada cristã se propuseram a aprender juntamente comigo, se tornaram meu discípulo e hoje me chamam de pai. Porque o seu coração estava ávido a aprender. E hoje faz um trabalho excelente. Então nós precisamos aprender isso. O nosso coração está voltado para aprender em Deus e aprender através da pessoa. Como Deus vai ensinar? Através da leitura da palavra, através de boas leituras, através de assistir palestras aí que sejam cristocêntricas e aprender com pessoas. Então nós precisamos aprender a fazer isso. É tempo de desativar as coisas que não dão resultados. Gerenciar aquilo que está ativado e ativar as coisas novas que Deus vai colocar no seu coração. Desativa no seu coração as coisas que só traz amargura, que só traz desespero, que só traz lamento. É tempo de você perder isso no seu coração e ativar coisas que trazem a graça do Senhor para a sua vida. As coisas que já estão ativadas em você, muitas vezes são as suas habilidades. Olha, eu gosto de fazer isso, eu tenho perseverança, a minha resiliência é muito grande em relação àquele problema, àquela situação. Então Deus vai te usar lá. Põe o seu coração nisso, começa a fazer isso e a graça do Senhor vai estar sobre a sua vida. Então alinhe, desativa as coisas que trazem desesperança para você. Coisa que você vê que não dá resultado, desativa isso no seu coração. Ah, mas as pessoas falam que não dá resultado. Gerencia isso, coloca no papel, tem dado resultado isso? Não, não tem dado resultado. Então busquem coisas que o seu coração arde, que o seu coração está ligado. Poxa, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso, então começa a fazer isso. Coisas que dão resultados para a sua vida. Então coloque isso no seu coração. Coloque algumas metas nessa quarentena, para que dê resultado e você possa começar a mensurar isso. Que metas são essas? Metas físicas. O que significa isso, pastor? Local na sua casa, apartamento, alguns locais, equipamentos para você estudar, para você adquirir conhecimento. Poxa, eu quero abrir um novo negócio. Então separa um canto na sua casa para você ver palestras sobre isso. Nós temos vários cursos dessa quarentena que abriram gratuitamente. Então vá, pesquise, estude. Eu quero aprender a ser confeiteiro. Então vá aprender a fazer isso. Como que faz com a farinha, o tempo de cozimento, como deve ser feito, o óleo que deve ser colocado, a quantidade. São várias coisas, são várias receitas que você tem que seguir, mas você precisa aprender a fazer isso. Então aquilo que há do seu coração, começa a estudar. Pastor, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um mestre na palavra. Então começa a ouvir a palavra, começa a ler a palavra, começa a ler livros, começa a adquirir conhecimento para você realizar. Eu quero ser um diácono, então estude sobre o diaconato, quem eram os diáconos, como foi gerado. Eu quero ser músico. Aí, meu querido, você vai ter que gastar muito tempo com o seu instrumento, você vai ter que estudar escala, você vai ter que estudar ritmo, vai ter que estudar as particularidades do seu instrumento. Tem que gastar tempo. Então coloca metas. Eu vou separar um lugar na minha casa, vou separar um tempo, um local arejado e os equipamentos. Eu vou precisar do celular, eu vou precisar do notebook, vou precisar de um netbook, vou precisar de alguma coisa para aprender, vou precisar de uma impressora, vou precisar de uma caneta, vou precisar de um lápis. Aquilo que você achar necessário para você aprender. Então coloque metas e coloque esse propósito no seu coração. Deus só age em cima de propósito. Todos que Deus chamou são pessoas que estavam trabalhando. Deus não chamou ninguém que estava parado. Está na quarentena, está desempregado, não tem como fazer um trabalho secular. Então faça o trabalho para Deus ver, que ninguém vê. Começa a realizar alguma coisa. Separa um tempo e quando essa quarentena vai acabar, Deus vai abrir portas, eu creio, portas excepcionais, espirituais e algo profético para a sua vida. Eu quero declarar agora, Deus vai abrir porta onde não tem porta, mas Ele espera de você um posicionamento. Então coloca metas físicas, depois coloque metas mentais. Capacitação intelectual, leitura de livro, informação específica, entre em sites, estuda, veja a opinião das pessoas que deram errado. Muitas vezes nós queremos fazer um negócio e pessoas já deram errado. Então busca essas informações. Se a pessoa já deu errado, por que eu vou errar em cima daquilo que eu já tenho informação que a pessoa errou? Eu não vou errar não, porque as pessoas já errou, então eu sei que ela errou naquela área e também eu não vou errar. Então eu vou adquirir conhecimento, ser cheio de Deus, cheio da graça do Senhor, colocar metas mentais. Hoje eu sou ignorante a respeito de assunto de panificação, mas eu arde meu coração para fazer algo de panificação. Então eu vou estudar, eu vou adentrar de cabeça nisso, eu vou adquirir conhecimento para fazer isso.
Eu não sabia fazer costela. E para fazer para meus filhos aqui, eu estudei e fiz aqui uma costela que só sobrou osso. Se tá bom ou não tá, eu não sei, mas eles comeram. Então, nós vamos adquirindo conhecimento. Está aí em porta aberta. Essa pandemia seria outro cenário se nós tivéssemos décadas atrás, que não teria internet, não teria nada. Mas hoje, graças a Deus, nós temos. Então nós precisamos usar isso ao nosso favor. Busque metas mentais. Desenvolva isso. Desenvolva isso no seu coração. Amém? Se você quer aprender mais, busque essas metas. Amém? Para que você possa busque direção de Deus. Está aí as minhas lives, estou sempre fazendo live. Eu espero que possa contribuir alguma coisa para vocês também. Se está sendo bom para você, compartilha isso para outras pessoas. Porque Deus está colocando a gente para fazer isso nessa época de quarentena. E Deus vai realizar isso aí. Futuramente eu quero estar fazendo alguma apostila específica para isso, para trazer mais conhecimento. O povo erra por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer. Metas sociais. Que são essas metas sociais? Relacione-se com pessoas que possam compartilhar a visão e ajudar a implantar a sua visão. Busque parcerias que possam te ajudar nesse seu propósito. Não fica sozinho não. Se você quer fazer algo secularmente, quer abrir um negócio, busque pessoas que possam trazer conhecimento para você, fazer parcerias, ajudar a implantar. Hoje nós temos vários conhecimentos aí no Senac, no Senai, que você pode adquirir conhecimento, no Sesc, que pode te ajudar para abrir um negócio. Se você tem uma renda que você pode abrir um negócio, busque conhecimento para isso, busque pessoas que possam te ajudar a fazer e a desenvolver isso. Metas sociais, metas financeiras. Poxa, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma missão, Deus me deu capacitação. Como eu vou ter fundos para fazer isso? Coloca no seu coração como você vai adquirir fundos. E quando você começa a colocar isso na presença de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai abrir portas aonde não tem portas. E da onde você menos espera, Deus vai enviar pessoas para te ajudar na sua vida e no seu ministério e no seu propósito. Porque Deus age desta maneira. Quando Deus dá direção, meu querido, Deus coloca pessoas para nos ajudar ao longo das caminhadas. Muitas vezes nós questionamos, mas por que aquela pessoa sai da minha vida? Por que eu perdi aquela amizade? Meu querido, coloca isso no seu coração. As pessoas vêm para passar um período das suas vidas com a nossa vida. Não vêm para ficar sempre conectado. Os únicos que estão conectados com a gente são os nossos familiares, nossos pais, nossos filhos. Esses estarão sempre com a gente, mas as outras pessoas Deus permite por um determinado período para nos ajudar em determinada situação. Então não fique triste, a pessoa saiu da sua vida, não. Naquele período ela foi muito útil. Louve a Deus, agradeça a Deus por aquele momento. Deus usou aquela pessoa para te abençoar. Mas hoje Deus vai colocar outras pessoas. E quando nós saímos dessa quarentena, Deus, eu profetizo, Deus vai levantar pessoas que você jamais imaginou que poderia levantar. E vai usar essas pessoas para abençoar a sua vida, abrir portas de recursos para você. E em nome de Jesus, Ele vai te dar estratégias espirituais, estratégias profissionais, estratégias financeiras. Deus vai fazer isso. Mas tome uma atitude. Então coloque essas 4 metas aí. Se você não anotou, vou repetir novamente aí. Se alguém quiser colocar aí, me ajudar a colocar, fique à vontade. Coloque metas físicas, metas mentais, metas sociais e metas financeiras para Deus cumprir esse propósito dele na sua geração. Agora para nós irmos para a parte mais do final, para a parte ministerial. Nós sabemos que Deus tirou a igreja dos templos e deixou a igreja ser igreja na onde precisa mais ser igreja, que é dentro da sua casa. E nesse tempo nós precisamos entender alguns propósitos de Deus para nós como igreja, como corpo de Cristo. O que é a identidade ministerial? É o conjunto de características própria de uma pessoa ao desenvolver o seu chamado. Tais como maneira de ensinar, de servir, de pregar, de cantar o seu instrumento. Isso é uma identidade ministerial. Deus está levantando você com uma identidade ministerial. Não queira ser igual a determinada pessoa. Naquela época do Diante do Trono, as meninas tentavam imitar Ana Paula Valadão e muitas vezes não tinha voz, a entonação aguda que ela tinha e não conseguia chegar nos tons que ela chegava. E ficava muito feio porque desafinavam demais, queriam imitar, até as voltinhas que ela fazia. Não, você tem uma identidade, você é você e sempre vai ser você e Deus vai usar você da maneira que você é. Deus vai te capacitar do jeito que você é, do jeitão que você é. Então tenha uma identidade. Eu sou assim, eu falo assim, eu não vou mudar o meu jeito de ser. Não, Deus vai me usar e Deus vai me transformar o coração. Deus vai mudar sim o meu caráter, vai mudar a minha maneira de agir com os outros, vai mudar, como diz lá em Gálatas 5:22, vai ter domínio próprio, mas eu vou continuar sendo eu.
Amém? Não vou imitar ninguém, não. Não preciso imitar ninguém. Eu preciso ser eu. E Deus, se Deus quiser, meu querido, Deus leva onde Ele quer. A Bíblia fala que Deus tira aquele que não é nada e coloca para sentar na presença de reis. É Deus que faz. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, seja grato, porque Ele continua sendo Deus. Características são exclusivas dessa pessoa, identidade. O primeiro ponto que eu quero falar sobre isso é que o melhor que você pode ser é você mesmo. Autenticidade, ao potencial dentro de cada homem, o qual foi dado por Deus. Quando alguém tenta imitar ou ser outra pessoa, será no máximo uma cópia muito mal feita desta pessoa. Deus te criou com uma identidade, seja você mesmo. Você foi chamado para ser exclusivo e original. Você não é imitação de ninguém. Você é você, exclusivo, exclusivo de Deus. Ninguém tem a mesma identidade que você, ninguém tem a mesma digital que você, ninguém tem o mesmo jeito que você, ninguém tem a mesma família que você, ninguém nasceu na mesma cidade que você, sendo você. Só você vai ter, só você no mundo. Então você tem uma identidade, você é exclusivo de Deus. Grandes líderes são simplesmente pessoas que ousam ser elas mesmas e são capazes de se expressar plenamente com aquilo que ela é. Poxa, eu sou assim, Deus vai me usar assim, e eu vou conseguir transformar aonde eu estou. Quando Jesus começou seu ministério, alguém questionou, esse Jesus não é aquele lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí chamou, vem e vê. Eu quero dizer sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Alguém pode dizer, pode vir alguma coisa boa daquela família, pode vir alguma coisa boa daquele bairro, pode vir alguma coisa boa daquela cidade. Dirão, vem e vê o que Deus fez na vida daquela pessoa. Significa saber identidade, quem você é, quais os seus pontos fortes, quais as suas deficiências, e lidar com isso. Você precisa entender qual é a sua deficiência. Poxa, eu não sei cantar determinada música, então eu não vou cantar. Eu não consigo atingir determinado tom, então para que eu vou tentar se eu não consigo? Para que eu vou tentar fazer um trabalho secularmente que eu sei que eu não vou dar resultado? Para que eu vou tentar abrir um negócio que eu sei que eu não vou conseguir fazer, não há de meu coração para aquilo, não tenho o mínimo jeito para aquilo, então não faça. Dentro da igreja, numa vida ministerial, se você não consegue, meu querido, lidar com criança, por que você vai cuidar de criança? Você vai puxar a orelha de alguém, uma criança em determinado momento. Então faça aquilo que Deus propôs no seu coração, aquilo que há de seu coração para fazer. Os verdadeiros líderes aprendem com os outros. Não seja aquele que acha que sabe tudo. Não, 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 não. É tempo de você buscar algo novo em Deus. Não mais são feitos agora para aqueles que tornam dos outros. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a igreja é formada por várias pessoas. Eu tenho a minha capacitação, você tem a sua capacitação, o que você pode fazer eu não posso, o que eu posso fazer você não pode, os lugares que eu posso ir você não vai, o lugar que você pode ir eu não posso. Então isso é a igreja, é ligação de várias igrejas numa igreja só, que é o corpo de Cristo. Vários membros ligados em um só, que a cabeça é Jesus Cristo. Efésios 4,16 diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz para o aumento do corpo e para a sua edificação em amor. Então nós estamos juntos para crescimento do corpo, não para crescimento de um membro. Se um membro cresce mais do que o outro, o corpo fica não uniforme, fica um corpo defeituoso. Você já viu um braço maior do que o outro braço? Uma orelha maior do que a outra orelha? Um olho maior do que o outro olho? Fica algo defeituoso. Deus quer que nós cresçamos todos iguais, da mesma maneira. Dentro do corpo de Cristo não tem exclusividade, tem unidade dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender isso. E para nós finalizarmos, conheça aquilo que Deus diz a seu respeito. Primeiro, Juízes capítulo 6, versículo 12. Agora eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra profética para nós irmos para a oração final. Orarmos para essas pessoas que estão internadas com Covid-19. Nós queremos um Deus de milagre, nós queremos um Deus que pode realizar. Mas eu quero agora, para esse momento final, trazer uma palavra profética para o seu coração. Juízes 6,12, que diz assim: homem valente, varão valoroso, o Senhor é contigo. Nós vemos lá que ele estava malhando trigo no lagar, estava ali sofrendo a adversidade. E o anjo do Senhor chega para ele e diz assim, para Gideão: homem valoroso, o Senhor é contigo.
Eu quero lançar essa palavra sobre sua vida. Homem e mulher valoroso e valorosa, o Senhor é contigo. Está fazendo coisas difíceis. Nessa pandemia estamos realizando coisas que nós não esperávamos que íamos realizar. Estamos muitas vezes trabalhando em casa, em home office, coisas que nós não sabíamos fazer e estamos aprendendo a fazer. Mas o Senhor chega agora nessa quarentena para o seu coração e diz: homem e mulher valorosa, o Senhor é contigo. E eu te levantarei para uma guerra e usarei somente 300 homens sobre uma grande quantidade de exército e vocês vão ser vencedores. Mas, Senhor, eu não creio nisso. E Gideão então provou o Senhor e viu que Deus tinha realmente chamado para ele. Não precisa provar a Deus, não. Se Deus colocou o propósito, deu visão para você, é para cumprir esse propósito. Segunda coisa, Salmo 60, 12, diz assim: em Deus faremos proeza. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida, que essa igreja, quando nós voltarmos para os nossos templos, para a comunhão dos irmãos, em Deus nós vamos fazer proezas, coisas inimagináveis em anos atrás, em épocas atrás. Deus vai levantar nossos corações fortalecidos como Gideão, como Davi que enfrentou aquele gigante, como Moisés que fez o mar se abrir. Oh, meu querido, tantos heróis da fé que se levantaram, muito mais do que o Homem-Aranha, que o Super-Homem, que são ilusões do homem, mas super-heróis verdadeiros, homens heróis da fé, do Velho Testamento e do Novo Testamento, homens que pagaram com o seu sangue, mas cumpriram o propósito de Deus na sua geração. Em Deus faremos proeza. E para nós encerrarmos, João capítulo 15, versículo 16. Nós somos escolhidos, chamados e enviados para realizar. Diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então aqui nós temos alguns princípios que o Senhor coloca na sua palavra. Primeiro, nós somos chamados por Deus. Deus que nos escolheu. Graças a Deus por isso. Se fosse por nós mesmos, nós não queríamos chegar para Deus, mas Deus nos amou, estendeu a mão para nós e nos colocou na sua presença. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Nós temos um desígnio do Senhor, nós temos um chamado para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é aquele fruto que sai e cai para o chão. Não, é um fruto que as pessoas vão passar, vão olhar e vão experimentar desse fruto. Tem uma mensagem que fala sobre esse fruto, que Deus está colocando no meu coração, mais para frente eu vou estar falando sobre isso. O fruto, meu querido, o fruto não é para a árvore. O fruto são para as pessoas. Quando a pessoa passa, ela pega aquele fruto e ela come aquele fruto. E por alguma coisa ela começa também a transmitir aquela semente vai para dentro dela, para o coração dela, para a vida dela. E a semente da palavra começa a germinar. O fruto que você der vai ser de semente para outras pessoas que vão crescer em Cristo Jesus. E elas vão se tornar frutos também, e vão se tornar árvores em Deus também. Entenda esse propósito. E o vosso fruto permaneça. E no final do versículo diz assim: a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então aqui nós vemos aqui, para Deus responder a nossa oração, para Deus responder o nosso clamor, nós precisamos ser alguém escolhido por Deus e alguém que dá fruto. Então Deus condiciona essa questão de ser ouvido como uma árvore frutífera. Árvore frutífera, Deus ouve. Então, se você pegar aqui, ponto e vírgula, no final do versículo, diz assim: a fim de que tudo quanto você peça, em nome de Jesus, Ele vô-lo conceda. Então nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus, para que Deus venha conceder a oração, o desejo do nosso coração. Nós vemos alguns pedidos aí de pessoas que estão internadas com Covid-19. Nós vamos orar, nós vamos interceder em nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz a diferença. É em nome dele que as coisas acontecem. Não é no nome do pastor, não é no nome da religião, não é no nome de ninguém. É no nome de Jesus Cristo que as coisas acontecem. Nós cremos nesse poder transformador que quebra a malignidade, que quebra a enfermidade e que traz cura e traz restauração. Nós vamos orar em nome de Jesus para que Deus coloque também no seu coração um propósito.
Que Deus dê estratégias espirituais, estratégia financeira para você, estratégias profissionais para você, empresariais para o seu coração. Que quando nós saímos dessa pandemia, ou até mesmo agora, na pandemia, na adversidade, Deus faça cumprir o propósito dele e faça milagre acontecer sobre a sua vida. Amém? Se você pode orar comigo, vamos orar, vamos interceder ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor agora por essas vidas, ó Deus, que estão escutando essa live, aqueles que estão internados, ó Deus, com Covid-19. Ó Deus, coloca as tuas mãos aonde estiverem, sejam visitados por tua graça, Pai. Essa enfermidade, Senhor, que veio do inferno, Senhor Jesus, para trazer, Senhor, desespero às nações. Em nome do Senhor, nós oramos agora, visita a nossa nação, ó Deus, que os líderes, Senhor, se entendam, Senhor, que na área política se entendam, Senhor Jesus, para salvar a vida da nossa nação. Leva a restauração, leva a cura em nome do Senhor. Aqueles que já estão enfermos, leva, Senhor, a tua restauração. Deus, Jeová, Rafa, o Deus da cura, restaura essas vidas. Em nome do Senhor, nós profetizamos agora a restauração e salvação em nome de Jesus. E para esses irmãos, ó Deus, que estão comigo, Senhor, até agora, no final dessa live, que estão aqui, Senhor, insistindo em ouvir, que estão, Senhor, dando honra para mim, ouvindo essa palavra, mas muito mais, é a propósito teu para esses corações. Senhor Jesus, vem interceder por eles agora, dá estratégia espiritual, dá estratégia, Senhor, ministerial, dá estratégia financeira, estratégia, Senhor Jesus, empresarial, que entendam o seu propósito no meio dessa pandemia e vivam o teu milagre nesta época e nesta geração, e que possam vivenciar e abençoar outras vidas. Eu profetizo sobre a vida de cada um e eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais em Cristo. Que sejam visitados pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amados, obrigado por vocês estarem nessa live até agora. Meus amigos que estão aí mandando o seu abraço, mandando o seu joinha, que Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer imenso. Eu tenho isso no meu coração, que Deus coloca as pessoas certas para estar ouvindo no tempo certo. Não espero atingir muitas pessoas não, mas as pessoas que Deus me permite que eu atinja são pessoas que querem ouvir a palavra, que Deus vai usar dessa geração para fazer a diferença. Eu louvo a Deus que seja você que está aí ouvindo, que está... Érico, obrigado por estar me ajudando, colocando os versículos aí, amado, saudade de vocês aí, que Deus abençoe. Então fica aqui meu abraço, fique aqui a minha saudação para vocês, que Deus abençoe sobremaneira, tenha um domingo abençoado. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Amém.